A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Aqui quem vos fala é a Maria Carolina Raimann e nós estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Lembrando que este programa é transmitido todas as quintas-feiras, às 20 horas, pela web rádio Navegantina, radionavegantina.com.br. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, pela web rádio Cristo Jovem, cristojovem.caster.fm. E é transmitido também todos os sábados em 2 horários, pela web rádio Franciscanos, de manhã às 10 horas e à noite às 19h30, radiofranciscanos.com.br. Tudo bem, Raimann? Tudo bem, meu bem, tudo bem, bem. Raimann, meu marido, nós já estamos na 2ª temporada de Os Cooperadores da Verdade. Graças a Deus, hein? E você prometeu que ia se apresentar para os nossos ouvintes, né? Prometi? Até agora nada. Você Eita pode se apresentar Deus. hoje, então, falar um pouquinho sobre você, meu bem? Agora me pegou de jeito aqui, né? Muito bem, então eu sou o marido da Maria Carolina, o pai do Miguel, o pai do Julian. Sou professor de História e Ensino Religioso nas escolas municipais em Navegantes. Dou aula para as crianças do 6º ao 9º ano. Sou formado em História, também sou formado em Teologia, então sou licenciado em História e bacharel em Teologia. E sou pós-graduado em Metodologia do Ensino Religioso. Sou franciscano secular, professo há mais de 10 anos. Né? Que mais? Deixa eu ver. Escrevo para o jornal Família Paroquial. Apresentei o programa Paz e Bem na Rádio Conceição FM durante quase 6 anos. Hoje sou apresentador do programa Cooperadores da Verdade. Também escrevo para um blog na internet, né? O raimann.com.br. Tem um canal no YouTube, youtube.com/Raimann, com vídeos de espiritualidade e outros vídeos engraçados também, e poesias, enfim. Quem sou eu? Nada. Ninguém. Um servo inútil, né? Que estou aqui para tentar cooperar com a verdade, que não sou o dono da verdade, Cristo é a verdade, né? O caminho, a verdade e a vida. E sou um servo inútil. Sou alguém que quer doar a sua vida pela pregação do Evangelho, pela conversão das almas, para a salvação das pessoas. Que ele cresça e eu diminua. Paz e bem. Muito bem. E é o homem que tem a barba mais linda que eu já vi no mundo. Meu amor. E com o objetivo de adquirirmos equipamentos novos para substituir os nossos que já estão sucateados e também para devolver os equipamentos emprestados, nós estamos fazendo uma vaquinha. É isso mesmo. Basta você entrar em nossa página no Facebook, pois lá tem mais informações de como você pode contribuir com o cartão de crédito ou o boleto bancário também. É isso mesmo. E como a gente já falou aqui, né? A Grazi fez uma rifa, nós já sorteamos aqui num programa, né, a rifa, e com o dinheiro da rifa nós conseguimos comprar um microfone novo. É isso né? Então, mesmo. aos poucos, com a ajuda das pessoas, nós estamos conseguindo. Graças a Deus. Né, com a rifa já foi uma coisa muito legal, né? Assim, uma ideia muito boa que a Grazi e o Dudu tiveram, a rifa das cervejas artesanais, né, de uma cesta de cervejas. Com o dinheiro da rifa a gente conseguiu trocar o microfone e assim devolver. O amigo ouvinte deve lembrar, né, que a gente sempre falava que o microfone era emprestado do meu sogro. Então a gente pôde devolver o microfone do meu sogro.
já é um começo. Estamos continuando com a vaquinha, né? Se você puder sentir no seu coração o desejo de nos ajudar, entra lá, dá para pagar com um boleto ou direto no cartão de crédito, para que a gente possa ir trocando esses equipamentos. Ainda tem equipamento emprestado, né, Carol? E também ainda tem esses computadores velhos aqui que vivem dando problema, né? E no nosso momento de oração de hoje, então, além de todas as intenções que estão em nossos corações, nós queremos rezar também por todas aquelas pessoas que já contribuíram com a nossa vaquinha online, e por todas as pessoas que ainda irão contribuir. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimittis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se É recebe. perdoando, que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Maria. Salve Maria. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook ou ainda no site do meu marido, Raiman.com.br. O programa é apresentado por mim e por meu marido, o professor Raiman, e esporadicamente contamos com a participação de um ilustre colaborador da Verdade. E ele é transmitido por 3 web rádios, como eu falei lá no início do programa. É isso aí. Se você está nos ouvindo agora, também tem uma web rádio e deseja transmitir nosso programa, nem precisa pedir autorização. É só tocar o terror, pois o nosso objetivo é evangelizar. E quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Seria interessante apenas mandar uma mensagem para nós. E como faz para mandar uma mensagem, Raiman? Isso é fácil. Pode ser lá na página do Facebook, facebook.com/Os Cooperadores da Verdade, ou ainda no e-mail, oscooperadoresdaverdade@gmail.com. E assim poderemos divulgar o dia e horário da transmissão. E em nossa página no Twitter, você pode também deixar sua sugestão ou crítica, ainda também o seu pedido de oração. Nosso endereço no Twitter é @coop_verdade. E o programa também está disponível nas principais plataformas de podcasts no iOS para quem usa os telefones da Apple. Também Android, Windows Phone e etc. Graças ao Peter, né? Nosso querido que manja dos paranauês. Valeu aí, Peter. Grande abraço, hein? E no quadro A Vida dos Santos, resolvemos começar falando dos santos doutores. É isso mesmo. E doutor da igreja é aquele cristão ou aquela cristã que se distinguiu por notório saber teológico em qualquer época da história. O conceito de doutor da igreja difere do de padre da igreja, pois padre da igreja é somente aquele que contribuiu para a reta formulação dos artigos da fé até o século VII no Ocidente e até o século VIII no Oriente. Os doutores da igreja são homens e mulheres ilustres que, pela sua santidade, pela ortodoxia de sua fé e principalmente pelo eminente saber teológico, atestado por escritos vários, foram honrados com tal título por desígnio da igreja.
No último programa, nós falamos de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja. A vida dos santos. Carol, quem foi o santo, ou melhor, a santa escolhida para o programa de hoje? Santa Teresinha do Menino Jesus. Ah, nossa santinha. A pequenina do Senhor. Conta pro povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de Santa Teresinha. A santa escolhida para o programa de hoje nasceu na França em 1873 e morreu no ano de 1897. Santa Teresinha não só descobriu que no coração da Igreja sua vocação era o amor, como também sabia que o seu coração e o de todos nós foi feito para amar. Nascida de família modesta e temente a Deus, seus pais, Luís e Zélia, tiveram 8 filhos antes da caçula Teresa. 4 morreram com pouca idade, restando em vida as 4 irmãs da santa. Foram Maria, Paulina, Leônia e Celina. Teresinha entrou com 15 anos no mosteiro das Carmelitas em Lisieux, com a autorização do Papa Leão XIII. Sua vida se passou na humildade, simplicidade e confiança plena em Deus. Todos os gestos e sacrifícios, do menor ao maior, oferecia a Deus pela salvação das almas e na intenção da Igreja. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face esteve como criança para o Pai, livre, igual a um brinquedo, aos cuidados do Menino Jesus, e tomada pelo Espírito de amor que a ensinou um lindo e possível caminho de santidade, a infância espiritual. O mais profundo desejo do coração de Teresinha era ter sido missionária, desde a criação do mundo até a consumação dos séculos. Sua vida nos deixou como proposta selada na autobiografia História de uma Alma. Muito linda essa autobiografia dela, né? E como intercessora dos missionários, sacerdotes e pecadores que não conheciam a Jesus. Continua ainda hoje vivendo o céu, fazendo o bem aos da terra. Morreu de tuberculose com apenas 24 anos, no dia 30 de setembro de 1897, dizendo suas últimas palavras: Ó, amo-o, Deus meu, amo-vos. Após sua morte, aconteceu a publicação de seus escritos, a chuva de rosas, de milagres e de graças de todo o gênero. A beatificação em 1923, a canonização em 1925 e declarada patrona universal das missões católicas em 1927, atos do Papa Pio XI. E a 19 de outubro de 1997, o Papa João Paulo II proclamou Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face doutora da Igreja. Muito bem. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. E a Carol já fez uma novena em honra a Santa Teresinha. Fiz. E ganhou a rosa. Ganhei. Ganhou a rosa, né? É que verdade. Maravilha, hein? Muito lindo. Né? E eu Que ainda testemunho. falava pro Raiman que eu não acreditava nessas coisas, porque eu penso assim que esse negócio de fazer novena, parece aquelas coisas assim, você vai rezar, né, pro santo só pra conseguir uma graça, sabe? Eu sou meio pé atrás com essas coisas, né? Esse ponto de vista, como se estivesse meio que barganhando, né? É, isso, eu nunca gostei muito. Mas eu ganhei da minha vizinha e ela sempre falou, né, que eu deveria fazer, e tava ali no oratório. Até que no dia de Santa Teresinha, né, do ano passado, 2016, eu fiz, perto do dia de Santa Teresinha, fiz a novena e ganhei mesmo a rosa. Lá no Carmelo, né? Foi, lá no foi, Carmelo. lá no Muito Carmelo, bonito. bem lindo mesmo. E Raiwan, fala para os nossos ouvintes qual é o lema do nosso programa. Prega a palavra, insiste oportuna e importunamente, repreende, ameaça,
exorta com toda paciência e empenho de instruir, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Estamos tentando, né? Sim, e sem desanimar, hein? Embora venham ventos contrários, como dizia Santa Paulina. Jesus é a palavra de Deus. Ele é o Verbo encarnado. A Bíblia contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus, o Verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós. E nesse quadro iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento. A palavra escrita de Deus. O Senhor esteja conosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É isso aí, Maria Carolina. Alegrai-vos e exultai, hein? Será grande a vossa recompensa nos céus. Você que é também uma cooperadora da verdade, né? E a gente sabe como a perseguição por causa da justiça, como nos injuriam, né? E nos perseguem e mentem e inventam coisas porque não querem ouvir a verdade, né? É verdade. E a verdade às vezes dói, né? Custa o que custar. Doa quem doer, como a gente diz lá no início, né? É bem isso mesmo. E, infelizmente, nem todos os cristãos acreditam na santidade. Pelo menos não do modo como a Igreja Católica sempre a entendeu e ensinou aos seus filhos. É com grande desconfiança, de fato, que a maior parte dos protestantes enxerga a veneração dos santos e os pedidos de intercessão que os católicos fazem com tanta frequência àqueles que morreram em Cristo depois de terem levado uma vida exemplar de virtudes. Assim é porque, na visão do revolucionário Martinho Lutero, o pai do movimento protestante, a justificação pela fé não operaria uma verdadeira transformação no ser humano. Permanecendo profundamente pecador, aquele que crê seria justificado por uma sentença divina que tão somente encobre as suas faltas. Ser santo não passaria, portanto, de uma ficção, como uma maquiagem ou uma máscara. No fundo, todos são como sempre foram, abomináveis, rebeldes, incapazes de qualquer boa obra. Olha isso. Eita Deus, então a gente não precisa fazer nada, né? Você pode continuar pecando, afundado na lama do pecado, fazendo todo quanto tipo de coisas horríveis, mas basta ter fé, porque você tem fé, então Deus vai te salvar. Então você vai entrar no céu. Né? Você vai entrar no céu com uma maquiagem, uma máscara de santo. Né? Você é aquele caco sem vergonha, não vale nada, mas você vai entrar no céu com uma máscara, uma maquiagem, um fingimento, né? Como se fosse santo. Não é isso que a igreja nos ensina. A igreja nos ensina a sermos santos. Sim, somos pecadores, caímos, erramos, mas a igreja nos ensina a nos arrependermos dos nossos pecados e procurar uma vida de santidade. Né? Que somos incapazes de qualquer boa obra, no entanto,
qualquer pessoa com o mínimo senso de realidade, ainda que não seja cristã, é capaz de admitir e proclamar de cima dos telhados. O filósofo existencialista e ateu Jean-Paul Sartre, por exemplo, em uma peça intitulada O Diabo e o Bom Deus, retrata com vivas cores o desespero que sente todo homem diante de sua profunda miséria e incapacidade de amar. Extrair disso, porém, a mesma conclusão fatalista de Lutero, que a santidade é impossível, significa desesperar do próprio auxílio divino, que realmente vem em socorro à nossa fraqueza, operando em nós o querer e o fazer. Somos justificados, portanto, pela fé, mas também pelas obras, pois elas são o fruto maduro de nossa união com Deus, o resultado de nossa cooperação com a graça que vem do alto. Deus não pede a seus filhos, além disso, que cumpram coisas impossíveis. Se no Antigo Testamento ele ordena: sede santos, porque eu sou santo. E depois repete pela boca de seu divino Filho o mesmo apelo: sedes perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. É porque a santidade, longe de ser um ideal inalcançável, trata-se realmente de um caminho real e possível. Sim, é possível ser santo. Né? Ser santo não é só para aqueles que estão lá nos altares. Porque São Francisco, Santo Agostinho, Santa Paulina, Santa Teresinha, que nós vimos hoje, eles conseguiram, eu não vou. Você vai conseguir, sim. É um caminho real e possível. Nesse processo, como já dito, o grande protagonista não somos nós, mas Deus mesmo, que intervém nas coisas humanas com a sua graça. E disso advém a necessidade de rezarmos sempre e sem jamais desanimar, pedindo a Deus que nos dê o pão nosso de cada dia. Só fortalecidos por Ele, poderemos responder-lhe o grande amor manifestado por nós na paixão, morte e ressurreição de seu divino Filho. Determinemo-nos, pois, a buscar com afinco a vida de perfeição, como a empresa mais importante de nossa vida. Desesperemos de nós mesmos, assim como fizeram os santos, e com profunda humildade, recorramos sempre ao bom Deus, com confiança filial. Ele que não se deixa vencer em misericórdia e generosidade, quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Se nem todos alcançam o mesmo destino de glória, é por culpa própria que não o fazem. O céu é verdadeiramente nosso amigo, e se correspondermos a essa amizade, é lá que moraremos por toda a eternidade, com todos os santos e santas da igreja. Que bonito isso, né? Muito bonito mesmo. E é o que é no que nós cremos, né? Quando a gente vê, né? Quando a gente vê a vida dos santos assim tão atribuladas, né, com tantos problemas até parecidos com os nossos, até piores, né, do que os nossos, e vivendo uma vida de santidade, sendo proclamados santos pela igreja, é um ânimo, né, para nós, assim, um espelho, né, que nós podemos ter. E essa belíssima reflexão sobre essa passagem do Evangelho pode ser encontrada no site do Padre Paulo Ricardo, o nosso professor opressor. E nós somos os cooperadores da verdade. E se você deseja ouvir os episódios mais antigos dessa nossa primeira temporada, né, nós agora já estamos na segunda temporada, 2017. Mas na nossa primeira temporada você pode acessar lá a nossa página no SoundCloud, soundcloud.com/Os Cooperadores da Verdade. Curta, compartilhe nas redes sociais, nos ajude a evangelizar. E também, como parte deste apostolado, nós temos vídeos no meu canal no YouTube, como eu falava lá no início, youtube.com/Haiman. Haiman, e qual é o conselho do Padre Pio para nós no programa de hoje? Esse conselho aqui é um tapa na cara, hein? Nessa terra, cada um tem a sua cruz. Orando com Padre Pio.
No Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 16, versículo 24, Jesus nos diz: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é um dos fundamentos básicos para ser discípulo de Jesus. Não há redenção sem a cruz. Não mesmo. Não há glória sem a cruz. Não há reino dos céus sem a cruz. E não pode ser qualquer cruz, tem que ser a tua cruz. Cada um tem a sua. E por isso o Padre Pio nos diz: nesta terra, cada um tem a sua cruz. Não é para carregar a cruz do outro. E Jesus também não está pedindo para carregarmos a cruz dele, mas a nossa cruz, junto com ele. E em Lucas, capítulo 14, versículo 27, Jesus diz: quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Forte isso, né? Portanto, não é opcional. Ser cristão exige cruz. Não é assim, eu vou ser cristão, mas esse negócio de carregar cruz não é comigo não. Né? Então, não é opcional. É uma caminhada. Para ser discípulo, para seguir Jesus, é preciso saber morrer. Morrer para o mundo, morrer para o pecado. Aí é que tá, né? Carregar a cruz do dia a dia e carregá-la com alegria, com amor, com um sorriso no rosto. Né? Jesus abraçou a cruz. Precisamos abraçar a nossa cruz também. Muitas pessoas fogem da cruz, se escondem dela, querem se livrar dela, querem dar a cruz para outro carregar no seu lugar, mas a cruz é única, individual, cada um tem a sua. A cruz é necessária, mas não é imposta, viu? Não é uma cruz que é depositada sobre nossos ombros, mas uma cruz que é tomada. Deus vai lá e coloca uma cruz para você carregar. Não, é você que vai lá e toma aquela cruz. É uma cruz que aceitamos de bom grado carregar para poder seguir o nosso mestre. Não são cruzes, e sim uma única cruz. Tem que cuidar com isso também, não é plural, né? E as minhas cruzes. Não, é a sua cruz, é uma só. É uma única cruz que nos torna participantes do sofrimento de Cristo e corredentores. Para seguir Jesus, em primeiro lugar, precisamos de renúncias. Renunciar ao mundo, renunciar a si mesmo, aos seus desejos, às suas vontades. Difícil, hein? Mas ninguém quer, né? Ninguém quer. É tão mais legal ir na missa e bater palma e dançar, né? E ser feliz, né? Fazer... eu tenho que ser feliz, né? Fazer aquilo que me dá vontade... Mas ninguém quer, né? Morrer para os desejos, morrer para as vontades, se mortificar, né? Para que Cristo apareça, fazer apenas a vontade do Pai, isso ninguém quer, né? Como Jesus nos ensinou no Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não era seja feita a nossa vontade? A gente escuta por aí, né? Seja feita a nossa vontade. O Miguel rezava assim quando estava aprendendo a rezar, era a nossa vontade. Então, e muitos cristãos têm sido enganados, né? Terrivelmente por pastores que os afastam da cruz, prometendo prosperidade. E só prosperidade, né? Só coisas boas. Até como se Deus fosse obrigado a fazer todas as nossas vontades e como se a nossa vida aqui nessa terra tivesse que ser um paraíso, né? Meu irmão, minha irmã, o paraíso não é aqui. Não é aqui. Aqui nós teremos tribulações, disse o Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é o tamanho nem o peso da tua cruz, mas ela não é igual à minha, não é igual à da Maria Carolina, não é igual a de tantos outros cooperadores da verdade que já passaram por aqui. Cada um tem a sua, mas tenho certeza de que ela é na medida certa para alcançarmos a vida eterna. Não desista da sua cruz, pois Deus também não desiste de você. Que assim seja. Amém. Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar.
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco através da nossa página no Facebook e ajude-nos a evangelizar. E você também pode fazer a sua doação de qualquer valor para nos ajudar a melhorar o nosso equipamento e manter este programa no ar. Caixa Econômica Federal, Agência 1879, Operação 001, Conta 10610-1. Deus abençoe você. E agora chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade, que é quando meditamos sobre a vida de São Francisco de Assis. Quantos belíssimos exemplos da vida desse santo podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo? Fontes Franciscanas. Hoje em dia, qualquer Zé Mané quer se passar por grande conhecedor das Sagradas Escrituras só porque ouviu o pastor falando e memorizou alguns versículos isolados. São Decoreba, muitos, né? Decoreba. E são muitos os pastores que não cursam teologia, se convertem, entre aspas, né, dentro da prisão e saem de lá já com o título de doutor em Bíblia. É claro que o Espírito Santo sopra onde ele quer. E ele poderia, se quisesse, inspirar qualquer um a interpretar as Escrituras, mas ele não quer. Não quer. Não é assim que funciona. Ele quer deixar essa missão ao magistério da Igreja e aos seus santos, como São Francisco de Assis. O que nós queremos lembrar hoje é que São Francisco de Assis foi iluminado pelos fulgores da luz eterna. Tomás de Celano nos fala que São Francisco não tinha estudo. Logicamente que ele está falando aqui de estudos eclesiológicos, pois Francisco, como nós sabemos, era de uma família rica e, provavelmente, estudos regulares ele deveria ter. Então, quando Tomás de Celano diz que São Francisco de Assis não tinha estudos, não quer dizer que ele fosse analfabeto. Logicamente, Celano se refere à filosofia, à teologia e etc., né? O próprio Francisco acreditava que filósofo verdadeiro era o que preferia mais a vida eterna do que todas as outras coisas. Certíssimo, né? São Francisco tinha uma memória incrível, invejável. Igualzinha a minha, né? Diga-se de passagem, não, só que não, né? Ao contrário de muitos de nós que esquecemos facilmente as coisas, que é o caso do Heimann, olha eu né? aí, né? É o caso do Heimann. A Carol não, a Carol lembra tudo. Eu não tenho problema nisso, não. Pior que eu. E o nosso seráfico pai, ele gravava tudo, absolutamente tudo. O que ele colocava uma vez na cabeça ficava gravado indelevelmente em seu coração. Tomás de Celano diz que, iluminado pelos fulgores da luz eterna, não era pouco o que entendia das Sagradas Escrituras. Iluminado pelos fulgores da luz eterna, ou seja, do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo. Muitos, hoje em dia, deturpam as Sagradas Escrituras e dizem que foram inspirados pelo Espírito Santo. Tudo por culpa de Lutero e sua teoria do livre-exame. Como explicar que Deus deixaria o mundo ao livre-exame em que cada um segue sua cabeça e justifica suas opiniões? Eu acredito piamente que o Espírito Santo é quem ilumina as Escrituras para que as possamos entender, e também que o Espírito sopra onde quer. Mas é justamente por isso que confiamos a interpretação correta ao magistério da Igreja Católica, pois o Espírito Santo não é bobo, né? Ele não quer soprar sobre qualquer João Ninguém para dar a ele a faculdade de interpretar a Bíblia.
O Espírito Santo nunca quis soprar sobre hereges como Lutero, Calvino e Companhia Limitada. O Espírito Santo sopra, sim, sobre o magistério da Igreja Católica, e este interpreta as Sagradas Escrituras e transmitem para nós a forma correta da interpretação. Mas não é de duvidar que São Francisco, sendo apenas um diácono, fosse também ele iluminado pelos fulgores da luz eterna, já que tinha tanta intimidade com Deus e pertencia, é claro, à única e mesma igreja fundada por Jesus Cristo. Francisco de Assis afirmava que passaria facilmente do conhecimento de si mesmo para o conhecimento de Deus aquele que estudasse as Escrituras com humildade e sem presunção. Sem presunção. Talvez justamente seja isso que falta nestes pregadorizinhos destas igrejinhas pseudo-evangélicas. Humildade. Acham-se os tais, né? Os grandes, os iluminados, os profetas. Se auto-intitulam apóstolos, profetas, evangelistas e até mesmo bispos. Hoje em dia tem até bispa, já ouviu falar, Carol? Tem, bispa? Sim, já ouvi falar. O feminino de bispo. Sim, né? sim. Será que nós podemos conceber tal absurdo? Ai, é demais, né? E foi pela humildade de Francisco que o Espírito o instruiu e o fez tão conhecedor das Sagradas Escrituras. Talvez o que falta para nós seja também um pouco de humildade. Talvez por sermos presunçosos ao achar que já sabemos tudo, que dominamos tudo, que fizemos não sei quantas faculdades e pós-graduação e blá blá blá, Deus nos tire a memória, nos faz esquecer as coisas para que desçamos do pedestal. Aprendamos com São Francisco de Assis, o nosso seráfico pai. Não se preocupava com os estudos, aliás, demorou muito até que ele permitisse que Frei Antônio ensinasse teologia aos frades, pois os queria simples e não doutos. Simples para amar, simples para viver o Evangelho em sua essência e não em teorias e mais teorias. Que assim seja. Amém. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos, graças a Deus, né? E sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, hein, Maria Carolina? Pois eu não aguentava mais de sede. Já sabia disso, Rodrigo. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a cerveja de hoje é uma Blumenau Capivara Little IPA. Olha só que nome inusitado, como diria a Maria Carolina. Capivara. E essa capivara do rótulo, que gracinha, não? Parece uma capivara chinesinha, né? Muito fofa, muito fofa. O olho puxadinho. Quem não mora aqui na nossa região, talvez não saiba, né? Da invasão de capivaras que nós temos por aqui. Então, a capivara já passou a fazer parte do cenário das nossas cidades que estão em torno, né, do rio Itajaí-Açu. É verdade. Então, se tem uma coisa que não falta em Blumenau, é um simpático roedor que está nas margens do rio Itajaí-Açu. Ninguém imaginava, no entanto, que uma nova capivara completasse o cenário e levasse o nome da cidade, Blumenau, para o mundo. A capivara IPA da cerveja Blumenau. E ela foi premiada, hein? Então, foi premiada com medalha de ouro no Brussels Beer Challenge de 2015. Olha só que chique, hein, gente? Pro mundo, viu? É isso aí. E a graduação alcoólica dela está em torno de 6,6%. O IBU é 55%. O estilo da cerveja é American IPA.
O lúpulo, são vários tipos de lúpulo. Eu acho que eu não sei falar esses nomes Não, aqui, né? Não. Chinook, Equinox, Cascade e Citra. Ah, esse Citra é que deixa esse sabor, então, de casca de laranja, né? Que é tão característico aqui dessa cerveja. Uma delícia, né? Ela tem uma cor acobreada e traz no aroma intenso lúpulos cítricos, né? Um amargor pronunciado com persistência dos sabores do lúpulo. O copo ideal para ela é um copo próprio, né, da Blumenau, o Blumenau IPA. Muito bem. Harmoniza bem com hambúrguer, comida mexicana, carnes vermelhas. E olha, feito hambúrguer hoje, hein? Eu já olhei com a cara de gorda pro Rodrigo aqui. E de que... você a gente esqueceu de comprar o pão. Né? O hambúrguer não tem o pão. Então, foi muito premiada, como a gente já falou, né? E, olha, tem uma cor, assim, fantástica essa cerveja, né? Ela fica muito bonita no copo. Sim, né? fica mesmo. Esse acobreado dela. Tá? E tem um cheiro muito característico também. Eu nunca senti esse cheiro em cerveja nenhuma. É de verdade. todas as que nós degustamos no programa. Que, assim, realmente é um cítrico. Sim, né? sim. É um cheiro... O cheiro cítrico, é verdade. Que lembra muito a laranja, o floral. Um pé de laranja, assim, uma laranjeira. A própria folha da laranja, Isso, né? Assim, isso. quando você se aproxima da laranjeira, é isso você aí. encontra esse cheiro. É bem bacana mesmo, bem interessante, né? E você encontra nas melhores cervejarias, nos supermercados, geralmente em garrafas de 600 ml. Isso né? mesmo. Só que nós vamos degustar hoje um chopp, né? Então tem algumas diferenças, né, de você comprar a cerveja, mesmo que seja uma cerveja artesanal e tal, aquela que foi engarrafada, foi para a prateleira do supermercado, e você degustar o chopp. Como é que nós temos o chopp aqui? Porque nós trouxemos no nosso growler. É assim que fala isso? Não sei. É aquela garrafinha própria para você abastecer, digamos assim, né? O Rodrigo comprou encher. só 1 litro, viu, gente? Nada mais do que só 1 litro, né? É porque tem uns growlers aí maiores, de 5 litros e tal, né? É só para degustação, não é para encher a cara, né? Muito bem, mas nós viemos aqui para beber ou para conversar? Beber, né? Vamos provar essa delícia. Ein Prosi. Der Gemütlichkeit. É fantástica. Muito boa mesmo, né? Olha, gente, essa cerveja eu conheci na Oktoberfest deste ano. Então, eu ia perguntar se a gente podia contar 2016, isso pro povo. Né? Eu não sei quando você vai ouvir esse programa, se você vai ouvir em 2017, 2018, 2020, não sei. Eu conheci essa cerveja na Oktoberfest de 2016, né? Então eu fiquei muito curioso pelo rótulo. Capivara, sim. Cara, que legal, que sacada da cervejaria Blumenau, né? Homenagear, digamos assim, né? Esse roedor que nós temos aqui na nossa região. E é tão característico, né? Que é característico. Muito, muito. Né? Aliás, nem sei se devia falar aqui, né? Mas eu tenho uma vontade de comer essa carne de capivara. Eu tô esperando a hora que vai ser liberada a temporada de caça. Rodrigo, pelo amor de Deus. Caça a capivara. Eu vou ser um dos primeiros a ir caçar. Porque é um bichinho tão bonitinho e tal. A nossa cidade tá cheia de capivara. Tem uma invasão de capivaras. É muito mesmo, muito. Inclusive, mesmo. Acidentes até de trânsito, né? De Acontece. Pessoas que querem desviar de capivaras. A capivara, ele é um roedor, mas é de grande porte, né? Então, às vezes, tem capivaras bem maiores do que cachorro, do que um porco, enfim, né? do que um porco. E assim, maiores. Às vezes a pessoa tem que frear bruscamente para não atropelar a capivara, já vem outro carro e bate atrás, né? Mas esse rótulo é muito bonitinho. Ela tem uma carinha muito bonitinha, o dentinho, assim, muito bonitinho. Então, mas imagina. E aí a gente tomou na Oktober, né? Se ela imagine a carne da capivara como deve ser. Olha, se eu não arrumar uma arma até lá, eu vou de rede, jogar rede em cima das capivaras quando liberarem a caça. Se não liberarem a caça, né? Paciência. Tem que achar algum restaurante por aí que tenha a carne da capivara. Mas a gente tomou, né, Rodrigo, vários dias da Oktober, assim, que a gente foi, a gente provou. E agora, essa semana, a gente esteve em Blumenau e você acabou comprando, né, o growler ali, a garrafa. E
compramos então o chopp da capivara, porque realmente o chopp da ficou capivara. Um dos nossos favoritos, assim. Tem tanta É um capivara sabor por aí, inconfundível. na barranca do Muito, Rio muito, Itajaí. muito bom mesmo. Não, muito gostosa a cerveja. Ela tem esse cítrico, essa laranja, digamos assim, que combina até com a cor acobreada dela, e o retrogosto, né? É aquele gosto que fica realmente marcante, né? Ela é uma cerveja clara, a graduação alcoólica dela não é muito, né? Não é uma cerveja assim que vai te deixar bêbado de tomar, né, um copinho, mas assim, e é uma cerveja leve, né? Uma cerveja que desce bem, assim, não é aquele amargor que prende sabe aquele que trava na língua? Sim. Não, esse aqui desce muito bem, é um amargor pronunciado, né? Como diz na própria descrição dela. É isso mesmo. É uma delícia. E, na verdade, essas cervejas de IPA não são as minhas favoritas, assim, sabe? Mas... Essa é uma exceção, né? É uma exceção. É isso que eu ia dizer, porque realmente é um sabor, assim, é fantástico. Uma cerveja, esse estoque da laranja é bem cítrico, é muito, muito bom mesmo. Uma delícia. E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, contato conosco pela nossa página no Facebook. Ou responda aos nossos e-mails, né? Porque às vezes a gente manda um e-mail para a cervejaria para tentar uma parceria e não recebe nem uma resposta de volta. Fica esperando, né? E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar sobre quando o zelo exagerado pela casa de Deus pode vir a ser um problema. A hora da treta. Papa Paulo IV. O zelo pela casa de Deus o consumiu até demais. Giovanni Pietro Carafa era um homem de nascimento nobre. Sua genealogia inclui casas nobres italianas, reis, duques, marqueses. Sua eleição, politicamente, deu-se pela necessidade de um consenso, pois o conclave estava dividido entre franceses e imperiais, o que deixou o imperador, obviamente, insatisfeito. Adotou o nome de Paulo, em homenagem a Paulo III, que o nomeara cardeal. Paulo IV tinha 79 anos quando subiu ao trono de Pedro. Velhinho, hein? Se nos nossos tempos Bento XVI, eleito já idoso, foi chamado pela imprensa de Papa de transição, imagina como se considerava um Papa desta idade nos idos de 1555, hein? Vai ver por isso mesmo que o velhinho, ao contrário do seu predecessor, Marcelo II, que tinha 55 anos apenas, fez questão de dar uma festa de arromba para celebrar sua coroação em 26 de maio de 1555. Muitos biógrafos, incluindo MacBrien, tratam Paulo IV como um grande e cruel conservador antissemita. Para quem não sabe, né, o que é antissemita, é aquele que não gosta, tem um ódio, né, dos judeus. Então, o antissemita não gosta de judeu. MacBrien, embora seja uma excelente fonte, é um sujeitinho assim meio comuna, né? A gente sabe. A imagem de Paulo IV está irremediavelmente ligada à Santa Inquisição e à criação do Index de livros proibidos. Prato cheio para progressistas e comunistas de plantão. Mas também foi Paulo IV que fundou a Ordem dos Teatinos, clérigos dedicados a uma vida de estrita pobreza e à reforma eclesiástica. Como tal, Ferrabras, designado como legado papal para a Inglaterra por Leão X, pôde ser assim tão malvado? Tem um pouco de exagero aí, né? Paulo IV foi sim conservador e travou muitas políticas reformistas. Mas palavras ditas fora de contexto são perigosas e denigrem em muito a imagem de um homem
que não está mais aqui para se defender, né? É complicado. Não podemos esquecer que estamos nos anos de florescimento de um protestantismo jovem e muito agressivo, que ainda não havia sido posto no seu devido lugar e que não controlava os próprios impulsos. O Papa foi extremamente reativo, fechou-se a qualquer aproximação com os luteranos e, sim, intensificou a Inquisição. O Index é prova disso. A lista de livros proibidos por Paulo IV evitou que muitas almas pouco fortalecidas fossem envenenadas por heresias e assim se precipitassem no inferno. Será que foi isso? É bem possível, Eu viu? acredito, sabe? Eu acredito que a lista foi muito útil mesmo, porque nem todos estavam preparados para ler determinadas coisas. Hoje em dia, com a internet, né, Carol, postam coisas o tempo todo e muitas delas são mentiras ou inverdades ou meia-verdade. E às vezes, quando a pessoa não tem a fé muito sólida, ela acaba se deixando levar por aqueles escritos. E esses escritos se tornam meio complicado. Agora, já pensou o Papa hoje dizer, não, é proibido ler texto na internet? Não dá. Mas naquela época, né, o Paulo IV, ele teve essa possibilidade de criar uma lista com os nomes de livros que ele considerava perigosos. E por isso proibiu aqueles livros, né? Mas os estragos também foram grandes, viu, Raiman? Para São Pedro Canísio, o Index nada mais era do que uma pedra de escândalo. As críticas do cardeal Ghislieri, que seria o próximo Papa, não foram menos duras, classificando o Index como ridículo. Mas como diria Alicia Keys, this book is on fire, né? Vamos jogar o livro na fogueira, né? O rigor e zelo de Paulo IV para defender a fidelidade à fé talvez tenha mesmo descambado para uma neurose de ortodoxia, como aponta Ludovico Pastor em sua História dos Papas, que o levava a ver heresia em toda parte. Falando ainda sobre os aspectos políticos do seu papado, Paulo IV uniu-se aos franceses contra Felipe II, cabra macho, que venceu a batalha naval mais importante da Idade Moderna, Lepantoy. Óbvio que ter tal homem como inimigo nunca poderia ser uma boa ideia, não é mesmo? E o Papa perdeu a peleja. Outro fato importante foi opor-se à Paz de Augsburgo, que reconhecia a coexistência de católicos e protestantes nas terras do Sacro Império Romano Germânico. Por fim, foi inábil ao lidar com a questão inglesa. Foi durante seu reinado que a rainha Elizabeth I deitou e rolou, consolidando o anglicanismo na Grande Ilha. Se Paulo IV pecou no que diz respeito ao trato com os protestantes, foi por excesso de zelo apostólico. A principal motivação dele para a confecção do primeiro Index nada mais foi do que eliminar os livros que, a seu ver, ajudariam os protestantes a espalhar suas falsas doutrinas. As intenções dele eu acho que foram muito boas, né? Mas seu antissemitismo deve-se ao fato que esse Papa foi um dos primeiros a obrigar os judeus a usar aqueles chapéus pontudos ridículos para diferenciá-los dos cristãos. Proibiu-os de exercer diversas profissões e atividades comerciais e confinou-os em guetos. Assim, a partir da bula Cum Numis Absurdum, cessaram os direitos e liberdades antes garantidos aos judeus pelo Papa Gregório Magno no século VI. Essas medidas foram duramente aplicadas em Roma e no restante da Itália, mas foram quase que completamente ignoradas no restante da Europa, segundo o Centro Online de Estudos Judaicos. Então, há um grande exagero quando se fala que o Papa Paulo IV perseguiu os judeus e maltratava os judeus. Não. Realmente, ele impôs ali o uso do chapéu, né? Aquele chapéu pontiagudo para diferenciar dos cristãos, proibiu-os de exercer determinadas profissões, mas isso era só ali dentro de Roma. Isso não foi uma coisa que se estendeu para o mundo inteiro, né? Então a gente tem que saber diferenciar isso também. Mas o que a maioria dos historiadores gosta de omitir é que Paulo IV assim procedeu
porque acreditava que a comunidade judaica estava apoiando os protestantes. Olha aí. Para atingir o inimigo que tirava o seu sono, tomou medidas contra outrem. Se os judeus auxiliavam os protestantes ou não dentro dos estados papais, não temos como afirmar que toda uma comunidade assim procedia, não é mesmo? Por outro lado, também não há como negar que é muito provável que um número significativo desta comunidade o fizesse. Só para constar, o Papa não mandou matar nenhum judeu, nem mesmo usou aquela estratégia que alguns já utilizavam para lavar as mãos do sangue, de entregar ao braço secular. Paulo IV teve sua cota de erros, como, por exemplo, retornar à prática do nepotismo, mas também foi zeloso na escolha de cardeais e na exigência do comprometimento dos sacerdotes em suas dioceses, punindo com prisão aos padres que gostassem de tirar muitas férias por ano. Os italianos não foram receptivos à severidade de Paulo IV. Uma amostra dessa hostilidade se deu quando ele faleceu em 18 de agosto de 1559. Os Black Box da pizzaria destruíram a sede do Santo Ofício e libertaram os prisioneiros da Inquisição. É um polêmico, né, Raiman? Sim, bem polêmico, mas também, como tem vários outros papas na história, né, com situações assim duvidosas, né? Duvidosas. E quando hoje nós colocamos em dúvida, às vezes, algumas atitudes do Papa Francisco, né? Então nos faz pensar, né? Nos faz pensar que o Papa, ele não é um santo, ele não é perfeito, né? Que nem tudo que ele diz, nem tudo que ele faz é infalível, né? Ele é falível em muitas coisas. A gente vê no exemplo aqui do Papa Paulo IV, né? E também outros exemplos que nós temos na história que servem para nós ficarmos atentos, sim, né, à nossa realidade de hoje e de que nós não podemos aceitar tudo que vem do Papa simplesmente porque ele é o Papa. Não é bem assim, né? Sim. E nós queremos parabenizar o site O Catequista, que serviu, né, mais essa belíssima reflexão como base para o texto de hoje. Muito obrigado pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet. Rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamos, exulis filii Eve, a te suspiramos, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, ilus tuos misericordiis oculos ad nos converti, et Iesum benedictum fructus ventris tui, nobis pos hoc exilium ostendem. O clemens, o pia, o dulce Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, o dignificiamus promissionibus Christi. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Hoje até a capivara cooperou com a verdade aí com a gente. Até a capivara apareceu por aqui, hein? Muito obrigada a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Obrigada, Raiman, meu marido. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Muito obrigado de coração a você que vem nos acompanhando já desde o ano passado, nos Cooperadores da Verdade. Se você sente que pode colaborar conosco vindo aqui nos estúdios de Joseph Ratzinger, dando a sua participação, né, com a sua voz, com a sua vida, com seu testemunho, entre em contato conosco e venha colaborar com a verdade também. A todos um bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Deus abençoe. Paz e bem.
Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.